Amém, irmãos? Aleluia, amém? Quem está aqui pela primeira vez em reunião de Avança Jovem? Não esqueça, quem está aqui pela primeira vez e não participou de nenhuma reunião, acho que só para esses, né? Aí, onde está a lista, Pedro? Tem que deixar lá no fundo, de alguma maneira, lá na mesa, tá? Você que está aqui pela primeira vez, não participou da reunião e você é líder de grupo de jovens, se você é líder de grupo de jovens, você deixa o seu telefone lá, nós temos um grupo, tá? Nacional do Avança Jovem, tá? Para você participar, tá bom? Quem é líder de grupo de jovens aqui e está bastante envolvido no serviço e ainda não está no grupo, pode colocar o telefone lá, tá bom? Irmãos, o Avança Jovem, né? Muitos irmãos têm acompanhado já. Começou 2016, né? Mais ou menos lá no Maranhão. E eles fizeram humildemente lá, né? Durante um tempo. E o ano passado nós pegamos encargo também e o senhor foi abrindo porta. E a coisa estourou, né? A coisa realmente... O senhor abençoou muito esse caminho. E então a gente tem promovido em várias regiões esse encargo. Explicado como é que funciona, falado, refalado, tal. E nós resolvemos então na conferência de jovens, né, ou na internacional, em março. Jovens, né, já falamos. Não, em março foi a primeira, né? Foi em fevereiro. Em março nós resolvemos então ter uma comunhão, como o negócio o Pedro estava promovendo muito, a gente resolveu fazer uma comunhão para falar o que era o projeto, tá? Aí na conferência de julho nós novamente falamos bastante detalhadamente e criamos o grupo nacional, enviamos a apostila, nós temos uma apostila hoje que é um manual, como se fosse um manual de instrução do Avança Jovem. E nós falamos de novo todo o processo, né? Repetimos praticamente repetimos toda a reunião de março. E aí no caso compartilhamos a apostila, que é o manual do Avança Jovem, está bem detalhado como levar adiante o Avança Jovem. E então, a partir dessa conferência, a ideia, nós tivemos comunhão hoje de manhã, imaginávamos que hoje a grande maioria aqui já participou das reuniões e já está mais ou menos sabendo como que funciona o projeto, tá bom? Como também nós imaginávamos que teria um pequeno grupo que não participou ainda ou que não sabe de nada do projeto, nós vamos reforçar alguns itens aqui e vamos tentar até as 10 a primeira etapa. Depois das 10 às 11 nós vamos abrir para perguntas, tá bom? E depois no final, lembrando que tem a lista para quem nunca participou, é líder e quer receber a apostila, quer ter um pouco mais de comunhão, fazer pergunta por WhatsApp e tal, você deixa seu telefone lá, tá bom? Porque a nossa reunião aqui vai ser essa reunião. Na quarta-feira à noite nós vamos ter uma outra reunião. Provavelmente essa reunião vai ser no auditório aberto para todo mundo. Nós vamos falar de novo alguns itens, tá? Acho que o Pedro vai estar junto, inclusive, que ele quer estar junto lá. E se não, depois só em fevereiro, nós queremos toda a conferência aqui na instância ter essa comunhão de Avança Jovem, mais no sentido daí a médio e longo prazo, mais no sentido de aperfeiçoamento, atualização e encorajamento, tá? Porque tem muitas regiões já que estão praticando e estão tendo bastante êxito, né, nesse projeto, tá? E é um encargo profético também. A princípio a gente começou a praticar o Avança Jovem porque era bom e porque funcionava, né? Depois, quando o Pedro pegou o encargo, começou a falar e sentiu que do Senhor todos deveriam praticar, o Avança Jovem já se tornou um mover de Deus. Já é um falar profético já, né? Quer dizer, a gente considera assim, já não é mais uma questão de você gostar ou não gostar, ou achar bom ou não achar bom. Já é o Senhor dando a direção já. É igual comportagem, né? Não é questão de você achar bom ou não achar bom. Todos nós temos que fazer comportagem porque é o mover de Deus, certo? Senhor Jesus. Então, irmãos, o Avança Jovem, ele é um projeto para os escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, nós temos essa oportunidade, todos nós que estamos aqui, temos a oportunidade de participar de um projeto que vem do trono de Deus e é um projeto altamente eficaz, altamente produtivo, altamente frutífero, que vai mudar a sua vida
e vai mudar a vida da sua igreja e mudar a vida da sua região. Tá? Nós já demos muitos testemunhos aqui do quanto de fruto, quantas coisas boas acontecem nesse projeto. Tá bom? O que nós queríamos é que você, de uma maneira simples, tá? Pelo menos num primeiro momento, né? Porque a gente quer a médio e longo prazo, tá? Abrir também para, inclusive vamos abrir até hoje, inclusive, né? Nós vamos abrir para alguma região que queira contar alguma experiência, algum testemunho que já está acontecendo. Então, a gente quer a médio e longo prazo, nessas comunhões aqui de encorajamento, aperfeiçoamento, atualização, a gente quer também copiar alguma coisa que pode eventualmente dar certo no futuro em alguma outra região, alguma outra coisa que nós não tínhamos pensado e não estávamos fazendo. Tá? Então, claro, o Espírito, nós estamos sempre abertos para o Espírito, para as coisas novas do Espírito. Né? Não podemos estar fechados nunca. Né? Mas para a gente começar, irmãos, aqui, quem nunca começou, a maioria está começando, né? O nosso encorajamento, o que é? Não inventa muita coisa. Porque o projeto no manual, e que tudo vai ser falado aqui hoje, já tem bastante coisa para fazer que já está funcionando muito bem. Então, o que nós queremos encorajar é o seguinte: Deus deu um princípio, deu um método, deu uma maneira. Você pode inovar, pode adaptar um pouquinho? Pode, mas procura evitar inventar muita coisa, porque já tem bastante coisa para fazer já. E funciona. E funciona. Tá? Então, por quê? O que nós queremos? Né? O que eu quero? A primeira comunhão que eu tive com eles, o que eu queria? Eu escutei a história deles e vi a bênção do Senhor. Eu falei, eu quero fazer o que eles estão fazendo. Então eu voltei para a minha região, eu não fui ficar inventando as coisas, não gosto disso, não gosto daquilo, concordo com isso, não concordo com aquilo. Não fiz isso. Eu fui fazer exatamente o que eles estavam fazendo. Porque isso aqui lá está dando resultado, por que eu vou ficar inventando as coisas ou achar que não funciona? Né? Bobeira da minha cabeça isso aí. Porque eu já estou cuidando de jovens faz 20 anos e não tem resultado. Por que agora eu vou querer botar o meu dedo no meio? Porque eu já botei meu dedo faz 20 anos já e não tem resultado nenhum. Né? Agora eu tenho um projeto aqui que está funcionando faz 2 anos e tem muito resultado, eu vou ficar quietinho. E eu pergunto para você, qual é o crescimento que você tem na tua região de serviço de jovens? É difícil, né? Um lugar que tem região, que cresce assim 200%, 300%. É difícil. Então, os irmãos estão tendo essa experiência, vamos copiar, irmãos. Vamos copiar certinho, quietinho, né? Vamos copiar, faz ali bonitinho, com simplicidade. É igual a comportagem dinâmica. Eu estou na comportagem faz 20 anos também. Né? Tem sucesso, tem fracasso, tem sucesso, tem fracasso, mas de repente surgiu um grupo aqui em Osasco que começaram a fazer de uma maneira e o negócio explodiu. Por que eu vou falar assim, não funciona? A primeira vez que eu saí com os irmãos de Osasco, na comportagem dinâmica, eu saí com esse coração. Eu falei, eu vou sair, eu sei fazer comportagem, eu sou professor de comportagem, sempre fui. Eu falei, eu vou sair com eles agora, eu falei diante do Senhor, eu falei, Senhor, eu vou sair com eles na comportagem agora, e eu não quero ter uma opinião, não quero dar uma opinião, não quero criticar nada, não quero aprender com eles. E eu saí com esse coração, quietinho, saí quietinho, com esse coração, vi o que eles estavam fazendo, o Senhor me deu uma visão, voltei para a minha região também, e hoje nós estamos praticando comportagem dinâmica. E o Senhor tem nos abençoado muito. Avança Jovem, mesma coisa. Eu peguei certinho o que os irmãos estavam fazendo, peguei o manualzinho deles, peguei pontinho por pontinho os principais pontos, voltamos para lá, e o Senhor nos abençoa grandemente. Amém. No Conisul hoje nós temos, irmãos, nós temos centenas de frutos no Conisul por causa desse projeto. Agora, devagarinho, a gente está adaptando, inovando alguma coisa e tal, bem devagarinho está, mas a essência, irmãos, funciona. Então a gente queria encorajar vocês, né, os que não começaram, ou mesmo os que já começaram, a ser bem simples, irmãos. Bem simples e bem fiel. Aquilo que você aprender aqui, que você ouvir os irmãos vão falar, anota certinho. Quem não tem apostila, pega a apostila, leia a apostila certinho, pratica o que está escrito ali, que você vai ver o que vai acontecer. Amém. Vamos fazer assim, irmãos? Amém. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós queremos ser frutíferos. Porque nós queremos ser os escolhidos de Deus. Nós queremos o direito de primogenitura. Nós queremos agradar a Deus. Nós queremos pegar esse galardão para nós. Certo, irmãos? Então, esse é o nosso encorajamento para vocês, tá? Os irmãos vão falar bastante coisa aqui, o que eles estão fazendo, experiências, princípios, né? Depois, no final, também quero falar algumas coisas também, tá? Vamos abrir para os irmãos perguntarem, vamos aprender junto muitas coisas aqui. Quem quiser fazer pergunta, vai ter o tempo para fazer pergunta, tá bom? E vamos sair daqui bem positivo,
nós temos o grupo, que nós temos bastante comunhão no grupo. Quem não está no grupo, se inscreve lá. E vamos ser fortes, irmãos, e ousados em praticar esse projeto. Que o Avança Jovem, irmão, tem revolucionado a vida da igreja. Se você ainda não está praticando, ou se na tua região ainda não tem uma revolução, vamos ver onde está o erro. Tá? Porque através dos jovens, irmãos, o Senhor está revolucionando a vida da igreja. Porque lá na nossa região não é só os jovens que estão avançando e mais jovens novos. Famílias dos irmãos também têm sido renovadas. Porque está participando junto, está vendo o que está acontecendo. Amém? Então nós vamos, os irmãos aqui, a gente não preparamos uma coisa tão assim, tá? O que nós vamos fazer aqui agora é tentar colocar alguns pontos para vocês que são mais importantes, princípios mais importantes do projeto, tá? Que nós já falamos, como eu falei, nós já falamos em fevereiro, já falamos em julho, vamos falar de novo agora, tá? Então, porque a gente tem alguns ainda que não participaram ou alguns que estão participando e ainda está meio engatinhando, tá? Então nós vamos falar de novo vários princípios que são importantes, tá bom? Os irmãos vão anotando aí, tá? Quem quer começar? Chegou, Joel? Oh! Amém? Jesus é o Senhor? Amém. Irmãos, meu nome é Vinícius, eu sou ceapista do Cone Norte. Com muito orgulho. Eu queria só avisar o pessoal ali da nossa região, tá? Para vocês anotarem tudo que é falado aqui. Tá? Da nossa região. E fica para as outras regiões também, né? Anotar tudo, tá? Tudo, sem exceção. Amém. E como o irmão mencionou, o Avança Jovem, pela questão prática do projeto, ele nos dá muitos resultados. E a gente trabalha muito, né? Quando nós começamos a praticar, tem muito trabalho. Pode esperar trabalho, amém? Mas, irmãos, eu creio que nós não queremos chegar lá no dia que o Senhor voltar e o Senhor falar para nós, né? Vocês ganharam muita gente por meio de muito trabalho, vocês expulsaram um demônio, vocês ganharam muitas pessoas para o Senhor, mas eu não vos conheço. Eu creio que nós não queremos chegar nesse estágio, né, irmãos? De fazer muita coisa para o Senhor e no final o Senhor falar que não nos conhece. O que o Senhor precisa para nós, irmãos, tudo, quando Deus quer fazer algo, Ele precisa despertar o nosso espírito. Amém? O Senhor precisa despertar o nosso espírito. Então, irmãos, nessa noite o Senhor quer despertar o nosso espírito, porque o Senhor quer lhe usar. Quando Deus tem esse sentimento de despertar o nosso espírito, é porque Ele quer nos usar. E o Senhor está com esse sentimento hoje. Eu sinto, irmãos, que o Senhor, Ele quer despertar o nosso espírito. Senhor Jesus, no Espírito, irmãos, tudo vai se iniciar. Não adianta nós queremos fazer um monte de coisa simplesmente porque dá resultado. Não. No Espírito, tudo se inicia. Então nós precisamos ir para uma esfera espiritual. Se nós queremos praticar esse encargo, não dá para praticar na nossa maneira. Nós precisamos ter o nosso espírito despertado. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, e hoje, lá quando o Senhor criou Adão, Deus ia até Adão para ter comunhão com ele, não era? Mas veio o pecado, na viração do dia, ele ia lá até Adão. Veio o pecado e se afastou de Deus. Deus teve que preparar algo que foi Cristo. Aleluia por Cristo. E hoje nós temos essa conexão reaberta com o Senhor. Só que hoje, irmãos, não é o Senhor que vem até nós. Eu preciso querer ir até o Senhor. O Senhor, o Espírito está preparado para nós. O Senhor quer despertar o nosso Espírito. Mas eu preciso ir até o Senhor. Exercitar o Espírito hoje não depende de Deus, depende de mim. Fala assim, despertar o Espírito depende de mim. E agora, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós precisamos despertar o nosso Espírito. Vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, nessa noite o Senhor quer despertar o nosso Espírito. Nós não podemos sair hoje sem o nosso Espírito ter sido despertado. Irmãos, e quando o nosso Espírito é despertado, nós não ficamos sozinhos. Irmãos, o Espírito ele queima, ele borbulha dentro de nós e nós podemos contagiar as pessoas.
que o Senhor possa nos despertar. E Ele nos despertando, quando eu voltar para a minha localidade, eu desperte outros. Essa é a minha função. Essa é a sua função. Nós precisamos ter o nosso espírito despertado. Mas, irmãos, não basta nós termos uma única experiência. Eu creio que nós que já iniciamos o projeto, nós já tivemos essa experiência de ter o espírito despertado. Em qualquer lugar que você praticou, foi fiel ao falar profético, eu creio que o seu espírito foi despertado. Mas, irmãos, nós não podemos ficar numa velharia. Nós não podemos ficar numa situação de velharia. A nossa mente precisa ser renovada. Irmãos, nós temos 4 pilares, que é renovar a mente. Para aqueles que já praticam esse encargo, irmãos, nós não podemos cair na velharia. A nossa mente precisa ser renovada. O nosso espírito precisa ser constantemente despertado. E essa renovação, irmãos, ela causa transformação para poder nós chegarmos no estágio da conformação. E aí eu vou expressar Cristo. Mas a minha mente precisa ser renovada. E com a renovação da minha mente, o meu espírito é avivado. Irmãos, não é uma condição mais interior, não é mais uma condição pessoal, é coletiva. O Senhor quer avivar, irmãos, no nosso espírito, mas não para nós. Nós não queremos ficar conosco. O nosso espírito precisa ser avivado de forma coletiva. Então, irmãos, o projeto Avança Jovem, ele não visa simplesmente eu ser avivado. Precisa de algo coletivo. E esse algo coletivo, irmãos, é o Espírito de forma intensificada em nós. Não sei se os irmãos já olharam a logo do projeto. Ismael, vem cá. Tem algo, irmãos, que talvez alguns irmãos não conheçam. Eu vou explicar um pouco sobre a logo do projeto. Então, nós temos aqui a coroa do Instituto, né? Os irmãos conhecem, porque nós estamos dentro desse mover, nós estamos dentro dessa direção, amém? E os irmãos sabem que o Instituto é o que liga a obra à igreja, né? Então, tem toda uma explicação para isso. Outro ponto, não sei se os irmãos já perceberam essas 7 estrelas. Nós temos quantas estrelas? 7. Aqui está 6, que está errado, viu? Não, tá certo, eu que não contei errado. Ah, sim, perdão. Então, irmãos, nós temos 7 estrelas que representam o Espírito 7 vezes intensificado. Então, para o projeto avançar, irmãos, nós precisamos ter o Espírito 7 vezes intensificado, ainda avivado no nosso interior, ainda avivado na nossa região. E nós também temos algumas setas que representam várias direções. Mas, irmãos, há uma seta maior, que é o falar profético, que é a palavra de direção para o seu povo. Então nós precisamos seguir essa palavra de direção. Existem muitas direções, mas, irmãos, nós temos uma única direção, que é a direção do Espírito da vida. Nós temos uma única linha ministerial, que é a linha do Espírito da vida. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, explicando um pouco para os irmãos o que representam a logo, né? Então, amém, pode sentar. E, irmãos, isso ainda mostra o quanto nós precisamos exercitar o Espírito para poder praticar o Avança Jovem, né? E nós temos muitas questões operacionais que os meninos vão falar um pouco mais, mas a minha parte era de mostrar para os irmãos que o nosso Espírito precisa ser despertado. Mas, para o nosso Espírito ser despertado, nós precisamos também exercitar o nosso Espírito de uma forma intensa. Então, cabe a nós, principalmente a liderança, irmãos, aqueles que estão à frente, que cuidam dos jovens, aqueles irmãos que estão à frente das igrejas, cabe a nós termos um viver mais intenso, dedicado à palavra e à oração. Sem palavra e sem oração não tem como, irmãos. Sem oração nem tente, não adianta. Vai ser só cansaço e fadiga. Você vai se cansar, você vai morrer de trabalhar e no final não vai ter nada para o Senhor. Não vai ter fruto permanente. Então nós temos o renovar, o avivar e o frutificar. Amém. Então, irmãos, no nosso viver, na nossa experiência lá no Maranhão, nós tínhamos uma experiência de cuidar dos jovens de uma forma protecionista, assim, de ninguém, o mundo não pode chegar aqui e tal. Nós temos que guardar o nosso rebanho, né? Mas o Senhor, Ele nos mostrou que aquela forma, irmãos, ela não estava adequada.
Aí o que acontecia? Nós perdíamos jovens, querendo protegê-los das coisas, às vezes não cobrava tanto para poder não deixar ele se afastar, para não magoar o seu coração. Mas, irmãos, o nosso sentimento é que o Avança Jovem, nós precisamos ter uma postura agressiva. Não é de proteger, mas é de atacar e ganhar mais pessoas. A melhor defesa é o ataque. Então, irmãos, o Avança Jovem, ele não consiste em um projeto de simplesmente proteger, que doce comunhão, que bela comunhão. Sim, também tem a doce e bela comunhão. Mas o que nós queremos, irmãos, é atacar o império das trevas e é ganhar pessoas para o Senhor. Existem muitos jovens, a condição dos jovens, irmãos, é lastimável. É lastimável a condição. Nós que cuidamos, vocês, os irmãos cuidam de jovens, vocês sabem as experiências, vocês sabem o quanto que o mundo ataca. Irmãos, nós sabemos a condição. É lastimável, irmãos. Eu não sei se o coração dos irmãos dói ao ver a condição de alguns jovens, ao ver a condição que o mundo levou a eles. Irmãos, nós precisamos ter um sentimento de amor por essas pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho. Irmãos, quando o nosso espírito é despertado, quando nós recebemos ainda o Espírito de uma forma muito intensa, irmãos, nós não conseguimos ficar para nós mesmos. Nós saímos para pregar o Evangelho. Então, se o serviço de jovens não sai para pregar o Evangelho, irmãos, o que nós estamos fazendo? Se nós não saímos para fazer comportagem dinâmica, o que nós estamos fazendo? Se nós não praticamos encargo, não praticamos para falar profético, o que está sendo feito, irmãos? Nós precisamos ser fiéis ao que os irmãos falam. Nós precisamos ser obedientes ao falar profético. Ser obedientes aos encargos da obra do Senhor. Irmãos, isso é o motivo da bênção. Não é que a coisa é boa, que a coisa é bonita, não. É porque é obediência ao falar profético. Irmãos, é compromisso de Deus com o profeta. Ele falou, vai ter que abençoar. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ser obedientes a esse falar. Nós precisamos ser fiéis a esse falar. Ó Senhor Jesus. E, irmãos, tem outro ponto. Ó Senhor Jesus, amém. Já estourou meu tempo? 1 minuto? Para terminar? Amém. Irmãos, a gente ouve muito falar sobre invocar o nome do Senhor, sobre a oração, sobre ler e orar a palavra, mas na nossa experiência, nós vemos ainda muita superficialidade nesses aspectos, irmãos. É tão falado, mas é tão superficial ainda. Irmãos, isso é uma realidade que eu vejo em muitos lugares. Irmãos, nós precisamos ainda nos aprofundar mais na nossa comunhão com o Senhor. Sabe? Naquela parábola, quando o Senhor fala, eu não vos conheço, irmãos, é por falta de comunhão com o Senhor. O Senhor quer te conhecer. Depende de mim hoje, eu ter comunhão com o Senhor. O Senhor, a nossa oração não é para a gente chegar e fazer uma lista de pedidos para o Senhor. Eu quero isso, quero aumentar. Não, o Senhor quer ter comunhão conosco. A nossa oração é para ter desfrute com o Senhor. Irmãos, para praticar o Avança Jovem, não tem como nós fazermos de forma superficial. Pode até dar resultado no início, pode até ter alguma coisa, irmãos. Mas quando as suas forças acabarem, sem espírito, não tem como. Não vai ter mais como. Então, assim, inicialmente pode ser até que você tenha resultado, que nós tenhamos resultados, praticando lá aquele modelo que é um método e tal. Irmãos, mas se não tiver espírito, vai ter uma hora que a sua força acaba e nada mais opera. Mas quando nós estamos no Espírito, a nossa força acaba e entra a força de Deus, mais intensa ainda. Então, irmãos, nós precisamos exercitar o nosso Espírito. Na prática, o que os meninos vão falar de prática, não adianta nós fazermos de qualquer maneira. Nós precisamos ter o nosso Espírito exercitado. Nós precisamos ter um viver de oração. Nós precisamos ter um viver de desfrute da palavra. Nós precisamos ser guiados por esse falar profético. Irmãos, o Senhor quer despertar o nosso Espírito. Senhor, o Senhor quer despertar o nosso Espírito. Que o Senhor possa despertar, Senhor, irmãos, de tal forma hoje. Irmãos, o meu coração está queimando. Nós precisamos ser despertados. Se nós não formos despertados, irmãos, nada vai acontecer. Quando Deus quer nos usar, Ele desperta o nosso espírito. Fala para o irmão que está do seu lado, desperta o seu espírito. Desperta.
Ó Senhor Jesus. Irmãos, que nessa noite o nosso espírito possa pegar fogo de tal forma, aonde nós chegarmos, nós contagiarmos as pessoas com a chama desse espírito. Irmãos, que nós possamos ser incendiados pelo Senhor essa noite. Nós possamos ser incendiados por esse encargo, por esse falar profético. Ó Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor ele tem muito mais para nos dar. E nós precisamos crer na palavra profética. Ah, sim. Meu nome é João Vitor, eu sou da cidade de São Luís, Maranhão. Me mudei, não sou mais de Ribamar. Ó Senhor Jesus. E assim, o que o Vinícius estava falando, né, eu vou concluir nesse ponto que ele falou, questão da oração, de nós termos intimidade com o Senhor. Se nós não tivermos intimidade com o Senhor, não vai para frente. Porque por mais que nós tenhamos alguma capacidade, nós, como ele falou, a gente pode fazer alguma coisa, mas não vai longe. Se o Senhor não estiver conosco, nem adianta. Tem uma palavra no Alimento Diário que a gente desfrutou hoje com os meninos na semana 2 desse novo Alimento Diário, que ele fala, o tema do dia, na semana 2, na quinta-feira, ele fala, manter o espírito queimando. Não é um fósforo que você acende e prontamente apaga. O nosso espírito precisa ter o fogo queimando constantemente. E ele dá três pontos essenciais. O primeiro, invocar o nome do Senhor. Eu lembro de uma mensagem do irmão Yudeu. Essa mensagem me tocou muito. Na conferência de jovens. Ele falou o seguinte: se você passasse na estância há uns 10 anos, você via em todo lugar os irmãos invocando. Um falava, Senhor Jesus, o outro respondia, amém, Senhor Jesus. Mas hoje, se você for passar, a estância está em silêncio. Isso mostra por que nós não avançamos nesse período. Nós perdemos a nossa prática essencial, nossa comunhão mais simples com o Senhor, que é o invocar. E isso precisa ser restaurado no nosso meio. Nós precisamos invocar o Senhor com realidade. Ó Senhor Jesus! 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 Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, essa é uma prática que nunca pode morrer no nosso meio. O Senhor, Ele pretende, Ele quer falar, Ele quer avançar, Ele quer voltar. E nós somos esses trabalhadores. Nós vamos trazer o Senhor de volta. O segundo ponto é oração. Eu lembro quando a gente começou, nós tínhamos uma prática que nos trouxe muita intimidade com o Senhor, que foi a oração. Nós nos reuníamos ali para orar de verdade. E não é como a lista de Senhor, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Não é você chegar, como o Vinícius falou, com sua lista de pedidos, não é isso. É você perguntar, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer? O que eu devo? Eu estava olhando aqui, tem um hino, nós temos um hino maravilhoso no nosso cenário, o hino 215. Ele fala, muitos querem ir ao reino. Quem a cruz tomar? Buscam prêmio, mas ao mundo, quem quer renunciar? Tem uma outra estrofe que diz, muitos querem sua glória, poucos seu sofrer. Governar com ele almejam, perdas, quem quer ter? Irmãos, todos nós queremos o reino, todos nós queremos a glória, todos nós queremos o galardão. Mas o caminho, como o irmão Pedro tem falado, a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas quem passar por essa porta e quem trilhar esse caminho, recebe o galardão. Ó Senhor Jesus, o hino ele encerra assim, quem de fato ama, aceita dele o que for.
até seu sangue e sua vida rende ao Senhor. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. E a oração é o meio que nós encontramos intimidade. Nós podemos falar aqui de várias maneiras de fazer, mas se nós não soubermos a vontade do Senhor na nossa cidade, nós não vamos avançar. Esse projeto é altamente frutífero. Você tem resultados, desde que você dependa do Senhor. O terceiro item é tomar a palavra de Deus em oração, como fala lá em Efésios. Tomar a palavra, né, que é a espada, com toda oração e súplica. Então, até a palavra que nós temos ouvido tem que ser com oração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então que nós possamos ter essa vida, uma vida consagrada. E primeiro, quem vai dar esse exemplo? Somos cada um de nós aqui. Se quem está coordenando os jovens, se quem está liderando os jovens, quem está cuidando dos jovens, não tiver uma vida de oração, não tiver uma vida de invocar o nome do Senhor, não for para a comportagem, não for no GFCM, não for na reunião, não servir de maneira regular, os jovens vão ser a nossa cara. Não tem como. O filho, ele é a cara do pai. Tem um irmão lá de Bacabal, ele estava com o filhinho dele no banheiro. Aí o pai dele foi lá, botou a mão no sabão, ele estava em cima da pia, né? Ele pequenininho, ele foi lá, apertou o sabão. Ele foi lavar a mão, ele lavou a mão. Ele arrumou o cabelo, o menino arrumou o cabelo. Tudo que ele fazia, ele repetia. Da mesma forma são os filhos espirituais. Se nós tivermos uma vida consagrada ao Senhor, os jovens que estão chegando, que estão sendo cuidados, vão ter uma vida consagrada. Se nós sairmos para a comportagem, os jovens também vão sair para a comportagem. E os resultados são tremendos. As igrejas que têm saído para a comportagem têm obtido resultados inimagináveis. Livros semeados em quantidades nunca vistas. Pessoas dando testemunhos que nós nunca ouvimos. E o que é isso? Vem de técnica? De maneira de fazer? Não. É obediência. Simplicidade. Se nós formos simples em obedecer o que o Senhor tem falado hoje, como o irmão Rivelino falou, não tenta inventar muita coisa mirabolante. Faz o simples. Joga fácil. Joga fácil que faz o gol. Ó Senhor Jesus. Hã? Igual o Flamengo hoje. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, então nós precisamos manter a tocha acesa. Manter o nosso espírito queimando. Amém. Senhor Jesus, Ismael. Vocês vão percebendo, tá? Quando a coisa é muito espiritual assim, tá? Os irmãos falam e não falam nada, tá? Estão percebendo ou não? Senhor Jesus. Não entendi não, mas amém. Boa noite. Meu nome é Ismael e eu sou de Teresina, Piauí, tá? Graças ao Senhor, né, pelo Avança Jovem. Hoje é uma noite muito especial para nós, graças ao Senhor. E o nosso coração, né, eu creio que se o nosso está alegre do Senhor, então tá mais ainda, né? E assim, irmãos, a gente crê que o primeiro passo, né, ele já foi dado, né? Às vezes alguns irmãos nos interrogam, né, mas irmãos, eu tenho uma dúvida, como é que eu começo esse projeto, como é que inicia na minha localidade? Qual o primeiro passo que eu dou? Irmão, só o fato de você estar aqui, o projeto já iniciou na sua localidade. Porque o Avança Jovem, apesar de ter hoje um nome projeto, mas ele está se tornando hoje não apenas um projeto, mas o falar profético, né? Hoje ele é uma ferramenta de bênção na nossa localidade. Muito obrigado, irmãos. E, assim, toda localidade que abraça o projeto, a gente percebe, irmãos, que tem prosperado, né? A gente tem visto os resultados. Não, tá falando isso porque iniciou lá e tudo. Não, claro que não.
todos nós temos o mesmo objetivo, não é verdade? Nosso objetivo é trazer o Senhor de volta. Nosso objetivo é reinar com o Senhor. E quando o Senhor trouxe esse projeto para o nosso meio, a gente percebeu, irmãos, que isso era um fator de bênção na nossa localidade. E o primeiro passo, irmãos, é o sentimento. Se eu não tiver o sentimento, se nós não tivermos esse querer, essa sede, esse desespero por avançar, por mudar a realidade com que eu me encontro hoje, ou com que os meus jovens se encontram, irmãos, o projeto nunca vai iniciar. Mas no momento em que eu tenho o sentimento, em que em mim há o desespero, o projeto inicia. Então, acima de tudo, irmãos, o projeto ele é um sentimento de incontentamento, um sentimento de desespero, um sentimento assim, de querer avançar, de querer mudar. Senhor Jesus, tem alguns pontos, irmãos, muito importantes, fatores cruciais para a bênção na nossa localidade quando o Avança Jovem chegar. Ou é mesmo em tudo, não só dentro do projeto, né? São fatores universais que em todo momento precisam ser praticados dentro da nossa localidade para com que a gente possa avançar. O primeiro, irmãos, que eu ouso dizer que depois da oração e da palavra foi o essencial para que as coisas avançassem. Irmãos, sem isso nós nunca vamos conseguir avançar, que é a obediência e a submissão. Pense em algo difícil, meu irmão, é ser submisso e ser submisso, crer, ser obediente. Irmãos, muito difícil, é muito difícil. Por isso que é algo, como é que eu posso dizer, tão desafiador, né? Porque assim, você obedecer é uma coisa, você ser submisso é outra história. Como é que eu posso ser obediente? O irmão falou, eu não gostei, eu faço, mas murmurando. Mas eu faço, eu não fiz? O irmão não queria que eu fizesse? Era mais ou menos assim, né, que a gente pensava na nossa mente antiga. Mas, irmãos, a submissão, ela é algo interior. Eu não apenas faço, mas mesmo que talvez eu não concorde, mas eu tenho hoje um coração que crê. Eu creio que o irmão está falando vai dar certo. Mesmo que no meu interior pareça que não tem sentido, mas eu vou crer e vou fazer. Isso se chama submissão. Quando eu obedeço, primeiramente no meu interior e depois as minhas atitudes, o que eu faço, vai de acordo com aquilo que foi pedido a nós. E, irmãos, tudo isso faz parte do projeto Avançar Jovem, tudo isso faz parte do Avançar Jovem. A obediência, a submissão, o crer no falar profético. E às vezes a gente, principalmente nós, né, que trabalhamos com jovens, né? Todos nós somos jovens, na verdade, que estão aqui, né? E, assim, amém. Uma das dificuldades, irmãos, que nós enfrentamos muito é justamente por isso, porque o serviço aos jovens chega a um momento em que ele cansa, que nós nos fadigamos e que nós queremos abrir mão daquilo, porque a gente não vê avanço. Poxa, eu tenho dedicado tanto a minha vida, eu tenho feito tanto esforço, mas parece que as coisas não mudam, é todo o tempo a mesma coisa, os mesmos jovens parece que não saem do lugar, nem para frente, não vai nem para trás, às vezes quando anda é para trás, nunca é para frente. E a gente fica tentando fazer coisas, vamos fazer isso, é noite do pijama, é fogueira, é não sei o quê, é marshmallow para lá e para cá, é comida, e nada dá certo, o jovem não avança, enche, mas depois vai embora, enche, mas depois vai embora. O que fazer? Irmãos, como a gente sempre diz, e o Wesley nos corrigiu, né? Não é inventar a roda, tá? É reinventar. Não precisa reinventar a roda. A roda já foi inventada e ela já cumpre muito bem para aquilo que ela foi designada, que é girar. Eu acho que não existe um outro formato que faça algo girar tão bem quanto uma roda. Se faz, irmão, parabéns. Nós somos, você que descobriu, é um grande, nem sei o que, eu acho que não é mais nem um cientista, é algo fora de série. E, irmãos, o que é que diz respeito em reinventar a roda? Reinventar a roda é no sentido de querer criar coisas que não tem necessidade. Por quê? O falar profético está aqui, irmãos. O que, é que os irmãos estão falando? GFCM. Mas GFCM não vai dar certo porque tem isso, isso e isso. Tente primeiro, vamos tentar. Ah, comportagem, não. Jovem, um monte de jovem na rua, esses jovens vão dar um perdido em mim, nunca mais vão voltar para casa, os pais vão brigar comigo, nunca que eu mando meus jovens para a rua, para fazer comportagem de não. O perigo do jeito que está as cidades, voltar de noite, de madrugada, meu Deus do céu, isso não existe. Aí às vezes a gente vê
A gente já presenciou, né, alguns pais, meu Deus, eu não quero isso para meu filho chegando de noite aqui para esse negócio de comportagem. A gente pratica muito lá em São Luís, principalmente a comportagem à noite, né? E meu filho está chegando muito tarde, está voltando tarde da comportagem, meu irmão, eu acho que eu não vou deixar mais ele ir. E aí a gente vê tantos e tantos casos de vários pais que hoje sofrem porque não têm os seus filhos reunindo. E os jovens também chegam de madrugada, só que é de outro lugar, né? E aí, quando é para o jovem ir para a comportagem, os pais seguram os jovens. Aí depois a gente murmura para o Senhor e diz assim, Senhor, aonde foi que eu errei, Senhor? Irmãos, nós precisamos crer que acima de jovens, nós temos hoje uma equipe de soldados na nossa localidade. Nós somos de um exército. E quando o nosso general chama, que ele toca a trombeta, todo mundo tem que se atender e partir para a guerra. Então isso, irmãos, é o que diz respeito à submissão, à obediência e ao crer no falar profético. Então, o que é para ser praticado no Avança Jovem com os jovens? É simples, irmão. É GFCM, é comportagem. Vamos sair para as ruas. Para a rua, né? Como os irmãos têm dito. Para a rua. Aleluia. E é aquele versículo que nós conhecemos bastante, né? 2 Crônicas 20:20, que fala, crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Mas a prosperidade, irmãos, ela vem por meio do crer nos profetas. E, Senhor Jesus, GFCM, né? Irmãos, GFCM, oi? Você vai falar? Ah, tá, peraí. Sim, queria compartilhar algo agora, principalmente para os jovens que estão aqui, né? Aí, como eu falei que todo mundo era jovem, então para todos nós, tá bom? Teve um ponto, irmãos, um ponto que é muito importante nós percebermos hoje. Infelizmente, a gente sempre enfrentou isso, né? Os jovens hoje, ele é muito movido por movimentos, né? O jovem, ele é muito atraído por movimentos, movimento. Não pode ver nada, eu quero ir. Não pode ver nada, ele vai. Aí, às vezes, não vai para a reunião porque está em outro local, porque é um movimento de um certo outro lugar e tudo. Enfim, hoje, irmãos, o meio cristão é movido muito por algo, pelas coisas contemplativas, né? Todo mundo, quando fala de algo sobrenatural muitas vezes é algo contemplativo, né? Eu quero contemplar o sobrenatural. Quando muitas vezes no grupo cristão falam sobre a glória não é algo físico, a glória é algo contemplativo, né? É uma luz, é um resplendor que ninguém sabe descrever. Mas, não sei o que, os anjos, como é que é um anjo? Eu quero ver um anjo. Todo mundo quer ver anjo, porque anjo não dá encargo, né? Mas ninguém quer ver o irmão Pedro Donk. A boca do Pedro Donk é mandar para ir para a comportagem. Então, é basicamente isso que acontece conosco, jovens. Então, quando os irmãos falarem, vamos sair, certo? A gente precisa tirar a nossa visão apenas de coisas contemplativas, mas a gente precisa ir para a prática, certo? Nós precisamos agir, precisamos sair, nós precisamos ser um com o falar profético, precisamos ser um com aquilo que os irmãos têm falado. E não tem mistério, irmãos, não tem mistério. Mais uma vez, né, tem duas frases do Avança Jovem. A primeira é, não precisa reinventar a roda. E a segunda é, que o segredo é que não tem segredo. Sabia? É só ser fiel. Quando nós somos fiéis com o Senhor também é fiel conosco. Quando nós honramos o Senhor também nos honra. Jesus é o nosso Senhor. Vem cá, Vinícius, fala aqui. De forma mais prática agora, a gente vai falar um pouco, irmão, sobre a questão prática mesmo de execução. Muitos irmãos já ouviram, tal, mas é importante isso entrar e encucar na nossa cabeça de uma forma bem prática. Então, nós temos o Avança Jovem, eu quero praticar. Como é que eu pratico? Como é que é a minha rotina dentro do Avança Jovem? Então, nós temos 5. Contei certo dessa vez. Nós temos 5 momentos que, digamos que o Avança Jovem tem de muito especial. Primeiro, nós temos os GFCMs Jovem, amém? Segundo, nós temos alguns ajuntamentos, que eu vou explicar cada um deles, alguns com mais detalhes, outros com menos. Nós temos o Encontro Avança Jovem. Nós temos a comportagem. E nós temos reuniões de organização. Então nós temos 5 momentos, certo? Como? Primeiro, GFCM Jovem, reuniões de ajuntamento, o Encontro Avança Jovem, a comportagem e as reuniões de organização, que são as reuniões de serviço. Amém? E aí, o que acontece? Como que nós vamos fazer? Então,
digamos assim, primeiro, falando sobre a comportagem. Irmãos, a comportagem ela precisa fazer parte do calendário semanal do serviço de jovens. Não precisamos sair para a rua toda semana. Não sei como é que você vai sair, se você vai juntar todos os jovens num lugar e sair com todo mundo, ou se você vai juntar ali os GFCMs e sair no bairro, mas o certo precisa fazer parte do calendário semanal do serviço de jovens. Precisa fazer parte do calendário semanal do Avança Jovem a comportagem. Amém? Então é prático. Tem que sair. É 30 minutos, não sei. Mas nós precisamos sair para a comportagem. Primeiro que precisa fazer parte do nosso viver, mas nós precisamos desprender um momento para a comportagem. Amém? Então os irmãos tem que ver o melhor momento para cada localidade, né? O calendário geral, assim, o padrão, normalmente as igrejas estão saindo aos domingos ou aos sábados, né? Então na nossa prática nós saímos aos domingos. Toda terça-feira, na nossa experiência, nós conseguimos fazer semanalmente reuniões de organização. Toda terça-feira. Não sei, reuniões de serviço. Não sei se é possível para todas as localidades. Tem lugares que fazem quinzenalmente. Então, assim, mas é importante ter ali um núcleo de jovens que estão sempre em comunhão, uma liderança que está ali nos serviços e um grupo maior que cuida dos serviços na parte mais operacional do projeto, né, nas questões operacionais. Tá, beleza, nós temos essas duas reuniões. A terceira, que eu vou deixar as duas mais importantes para a gente poder gastar um pouco mais de tempo explicando um pouco melhor. Nós temos reuniões de ajuntamento. O que são essas reuniões de ajuntamento? São momentos que você pode juntar os GFCMs, ou fazer o GFCM local. Não é regional, esses ajuntamentos são locais. São momentos que você faz para tentar criar vínculo. Então, você pode marcar uma peladinha, um jogo pelado de futebol, né? Pode marcar esses momentos de descontração, uma coisa mais para criar vínculo. Então, nós, às vezes, promovemos alguns eventos assim. Mas essa não é a nossa ênfase, né? Isso é algo que complementa para poder ajudar aos jovens a criar vínculo, né? O lado humano, cuidar do nosso lado humano também. Questão de formar amizade de uma forma mais intensa. Mas assim, isso não é o nosso foco principal. Mas nós temos duas reuniões que são extremamente importantes, que é o GFCM Jovem e o Encontro Avança Jovem. Tá? Então, no GFCM Jovem, como funciona o GFCM Jovem? Né? Nós temos a experiência de alguns lugares, nós temos GFCM Jovem muito grande, de 20 pessoas. De 25 pessoas, já inicia com 25 pessoas. Irmão, já está iniciando para não frutificar. Certo? GFCMs grandes, eles são uma igreja. Né? Não cumpre com a sua função. Então, GFCMs, qual o ponto? O nosso manual, esse livro aqui. Os irmãos precisam ter esse livro. Então, o GFCM, eu vou mostrar 5 pontos. Cuidado personalizado. É um cuidado personalizado. Então, se você tem 30 pessoas numa reunião de FCM, 25 pessoas, como que o cuidado vai ser personalizado? Não tem como. Então, o cuidado ele precisa ser personalizado. Então, nós precisamos ter GFCMs com um número de pessoas mais reduzido, para poder esse cuidado acontecer de uma forma mais próxima. Irmãos, toda semana o jovem precisa ser visitado em casa. Não está sendo visitado? Nós precisamos melhorar o nosso cuidado. Então, nós precisamos trabalhar para toda semana, pelo menos uma vez por semana, o jovem da minha localidade, ele precisa receber uma visita. Eu preciso ser um pastor. Irmão, se nós não visitamos os jovens, não tem como eu conhecer a realidade dele. Eu já contei várias vezes uma experiência de um jovem que eu estava zangado com ele, boladão, porque ele não estava indo para as reuniões e tal, e eu falei, eu vou desistir dele essa última vez. Aí eu chego na casa dele, na porta da casa dele, e os pais dele brigando, quase se matando lá. E aí eu voltei e tal, alguns irmãos acho que já ouviram, estão até cansados de ouvir essa história várias vezes, mas assim, aí irmãos, eu voltei, e aí eles me chamaram, os pais, e eu pude perceber que o quê? Que a condição familiar daquele jovem não cooperava para ele ter um viver de desfrute do Senhor.
Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava visitá-lo mais vezes. Não adiantava eu visitar só uma vez por semana. Eu precisava visitar 2, 3, 4, 5 vezes por semana para invocar o nome do Senhor com ele, para ler o alimento diário com ele. Tomar um cafezinho. Tem que ter a refeição. Glória a Deus. Amém? Então, assim, essa experiência de cuidar, irmãos, precisa ser próxima, precisa ser personalizado. Você precisa conhecer os jovens. Você não conhece os jovens, você não tem como ajudá-los. Não tem como, eu preciso conhecer a condição deles. Nós precisamos conhecer a condição. Então, esse é um ponto, cuidado personalizado. O outro, convívio, comunhão e serviço. Você consegue envolver mais pessoas. Imagina uma reunião aqui com 40 pessoas na sua localidade, uma reunião de jovens. Você vai envolver diretamente no serviço 5 pessoas. 4, 5. Vai ter um ali, tá, vai ter um monte de gente servindo na música, se for uma igreja maior, tem um serviço de música melhor, vai ter um monte de gente servindo na música, mas uma pessoa, ela tem um compromisso maior ali na música, né? Então você tem um. Aí vai ter alguém que vai levar a palavra, que tá questão, tá, 2. Aí vai ter um que vai cuidar da questão do lanche, alguma coisa assim, um que vai cuidar da questão de transporte e tal. Você tem 4, 5 pessoas no máximo envolvidas diretamente nos serviços. Uma reunião de 30 pessoas, aí você multiplica para 3 GFCMs. Esses 3 GFCMs, eles vão continuar tendo quantas pessoas? 4, 5 envolvidas nos serviços. Então o que nós fizemos? Nós descentralizamos e envolvemos mais pessoas. Essa é a função do Avança Jovem, do GFCM Jovem, que é o quê? Criar esses serviços, fazer com que mais pessoas funcionem. Nós temos uma lista, que ela é um ponto crucial do Avança Jovem, você fazer uma lista com todos os jovens, manter ela atualizada e botar o status dele ali. Se ele reúne, mas com faltas, se ele está sendo cuidado. Então, tem ali o status. E uma coisa nós observamos na lista é o seguinte: os jovens que reúnem, eles servem. O jovem que reúne com falta, ele serve em um serviço, no mínimo. E aquele serviço que ele só vai, no máximo, né? E ele só vai ali, uma ou outra vez ele serve naquele serviço. Não é um serviço constante, é um serviço que ele aparece na escala uma ou outra vez. E aqueles jovens que eles só são frequentadores, que eles faltam muito, tem um índice de falta maior, é porque ele não serve. Então o que nós observamos? Que a responsabilidade, ela dá esse compromisso. Então o que o GFCM Jovem visa levar? Fazer com que mais jovens assumam responsabilidade para nós termos mais resultados. Amém? Então nós vamos ter mais jovens engajados por meio do GFCM Jovem. Comprometidos. Sim, O objetivo é a frutificação. Vamos chegar lá. Aí, então, vamos logo falar, né? Não vamos chegar lá, chegamos logo. Não a frutificação, Espírito. Então, a frutificação. Qual é o objetivo do GFCM Jovem? Nós temos 3 pontos principais. Frutificar. Então, um GFCM com um grupo menos... Irmão, uma reunião cansativa, uma reunião com 3, 4 pessoas, viu? É cansativo. Então, o que vai acontecer? Essas 3, 4 pessoas, quando elas tiverem essa reunião cansativa, eles vão trabalhar para cada um levar pelo menos um, aí vira 8. Então, por quê? Que é cansativo? Ah, mas então não vamos fazer. Não, irmãos. O fato dela ser cansativa, ela tem que mudar a nossa mentalidade. Não de, vamos desfazer porque tem pouca gente. Não, vamos trabalhar para conquistar mais gente. Às vezes a gente pensa de uma forma inversa. Tem que pensar de forma diferente, fora da caixa. A gente não pode pensar, uma reunião com pouca gente é chata. Não, então é chata? Então, ao invés da gente fazer a reunião, vamos sair no bairro para pregar o evangelho, para alcançar mais jovens, para na próxima semana a reunião ter mais gente. Então, esse é o objetivo. Aí, nós também temos o outro ponto, que é a frutificação. Então, como nós vamos frutificar? Visitando ali jovens mais próximos ali do bairro, pessoas conhecidas, parentes, amigos. Então, focar nesse tipo de pessoa que é onde a gente consegue mais resultado. A comportagem, ela também traz, mas é um resultado ainda a médio e longo prazo, normalmente. Então,
para a gente conseguir um resultado mais objetivo, nosso enfoque na evangelização pode ser melhor fazer naquele campo de atuação onde o GFCM atua. Você consegue ter mais resultado. E com conhecidos ou familiares. Segundo ponto, firmar. Os encontros Avança Jovem também têm essa função de ser uma reunião de evangelismo, de trazer pessoas novas. E muitos jovens, quem aqui já fez uma reunião de evangelismo que deu um monte de convidado e no final não ficou nenhum desses convidados, ficaram reunidos? É a nossa realidade. Faz uma reunião, tem um monte de gente convidada, passa um mês, meu irmão, você não sabe mais nem quem é. Porque você não pegou contato, você não criou, não tem nada. Então, qual é o nosso enfoque também no GFCM Jovem? Firmar esses jovens. Então, teve um convidado que veio lá daquela reunião, o que eu vou fazer? Eu vou atrás dele para ele participar do meu GFCM. Amém? Então, firma. GFCM firma. Por quê? Porque tem palavra lá dentro. E o último ponto é formação de liderança. No GFCM, líderes são formados, porque pessoas são cuidadas. Então, quanto menos pessoas, nós temos que tem que levar esse sentimento de responsabilidade, né? Como funcionam as reuniões de GFCM? Irmãos, são reuniões rápidas. Não queira fazer um negócio, queira dar um estudo bíblico muito demorado, cansativo. Não, faz um negócio rápido. Nós oramos, temos 1 ou 2 hinos, no máximo. E aí, depois nós temos a leitura nós aconselhamos os irmãos a trabalhar com o livro Fundamentos da Fé Cristã, que é uma leitura muito boa, muito rápida, bem embasada, que nos dá conteúdo e nos dá vida. E é um livro da editora. Então nós aconselhamos o Fundamentos da Fé Cristã, que é muito bom. Então, faz aquela leitura, um compartilhar rápido, sem cansaço, sem inventar muita coisa. Abre as perguntas, é um momento de perguntas lá do Fundamentos, é muito bom também para a gente poder conseguir interagir com os jovens. E finaliza a reunião, ora e finaliza. Quanto tempo isso aí? 40, 50 minutos no máximo. O que acontece é que, mas GFCM não dá resultado. Mas, moço, quer fazer uma reunião, às vezes a gente quer fazer uma reunião de 1h30, que o caboclo sai caboclo, Senhor, misericórdia. Que os irmãos queima. Oh, Senhor Jesus, perdão, irmãos. Que a gente sai ali da reunião, você mesmo que é irmão, já reúne há 30 anos na vida da igreja e sai cansado. Então, assim, nós precisamos, irmão, ser mais objetivo, ter compaixão das pessoas. Elas não têm o pique que nós temos. Às vezes nem você tem, nem eu tenho. Tem que sair com um gostinho de quero mais, não de Deus me defenda, já chega. Tá? A pessoa, opa, já acabou. É esse sentimento que a pessoa tem que ter, né? E assim, a gente valorizar aquele momento depois do GFCM. Porque muitas vezes a gente fica conversando muita besteira, aí a reunião fica muito longa por causa das conversas. Mas então assim, pega aquele momento de hino, palavra e compartilhar, foque naquilo. Foca naquilo, dá resultado, ensina a palavra, leva os irmãos para o Espírito, amém. E depois a gente cria esse convívio que o GFCM traz, né? A boquinha e tal, é muito bom. Também ganha os irmãos pela boca, amém? E, então, eu resumi um pouco o GFCM. Agora eu vou falar um pouco sobre o Encontro Avança Jovem, que são as reuniões mensais ou bimestrais. Então, é uma coisa, é um evento que nós promovemos, é algo solene, é algo para poder... Por isso que nós não fazemos tão constante, por isso que é mensal ou bimestral. Para poder a gente conseguir fazer uma reunião com qualidade. Então, nós precisamos de reuniões, essas reuniões do Avança Jovem, elas precisam ter qualidade. E o nosso foco é ganhar pessoas. O nosso foco é trazer pessoas. E acompanhar o falar profético. Não adianta a gente falar, vamos falar agora, a gente está falando sobre os ministros da nova aliança, agora nós vamos falar sobre os ministros da velha aliança. Não, nós precisamos seguir o falar profético. Nós precisamos ser fiéis ao que os irmãos têm falado. Então, assim, essas reuniões, o que é falado lá? Irmãos, nós falamos o falar profético, falamos as palavras atuais do irmão Pedro e do irmão Ezra, nós falamos as palavras atuais, esse é o tema. Só que às vezes é um conteúdo muito denso para quem é convidado. Então, nós dissolvemos essa palavra, mas a linha dela, o foco dela é a palavra profética.
Aí você dissolve um pouco essa palavra para poder alcançar os convidados, alcançar os jovens ali. E aplica a necessidade, né? Então, assim, precisa ter muita sabedoria para poder montar essa palavra, seguindo o falar profético, seguindo a necessidade do jovem, e ainda assim tem que alcançar o convidado, que é uma reunião de pregação do evangelho. É o famoso se vira. Amém? Então, assim, e essas reuniões, irmãos, elas têm esse caráter de ser algo mais importante, de você trazer, de você fazer uma reunião com condução de hinos de qualidade, não ser algo jogado. Silêncio mata. Não deixa a reunião em silêncio, não. Aquele silêncio de ficar olhando um para a cara do outro, irmãos, não deixe isso acontecer, pelo amor de Deus. Então a reunião, ela precisa ser bem organizada para essas coisas não acontecerem. Mas é aperfeiçoamento. E essa reunião é resultado de quê? Do que você fez o mês inteiro. Se você trabalhou bem, dependeu do Senhor, trabalhou bem no GFCM Jovem, visitou os jovens, você vai ter um resultado fenomenal. Agora, se não trabalhar, meu irmão, às vezes você até abençoa, mas não vai confiar tanto nisso aí, não. Porque em algumas experiências lá, a gente não fez nada e Deus abençoou. Glória a Deus por isso, né? Mas, irmãos, quando nós não trabalhamos, é difícil ter resultado, né? A não ser que Deus queira mesmo. Mas, assim, então, essas reuniões, elas têm esse caráter e nós precisamos ainda atentar para esses pontos de forma importante. Sim. E outro, um ponto de muita importância, irmãos, nós trabalhamos com metas. Então, nós designamos metas de quantos jovens nós queremos alcançar. Nós perguntamos para o Senhor, nós dependemos do Senhor para estabelecer essas metas. Então, nós precisamos trabalhar com metas. Quantos jovens nós queremos alcançar até o final desse ano? Então, isso precisa ser colocado no nosso coração, o que está no coração de Deus. Outra coisa, participantes dos serviços. Nós precisamos colocar, nós temos hoje 10% dos nossos jovens participando dos serviços. Qual é a meta para o final do ano? É 30%, 40%, 50%? Então vamos aumentar esse número de jovens participando dos serviços. E por fim, dos encargos. Então nós precisamos saber, irmãos, conhecer a situação dos nossos jovens. Quantos participam do programa O Livro na Minha Mão? Quantos são sócios do Evangelho? Quantos participam dos encargos de uma forma geral, né? Então nós precisamos também estabelecer metas para isso, amém? Jesus é o Senhor? Amém? Amém. Senhor Jesus. Irmãos, só reforçando, né? Cada item, que a reunião ela é muito rápida, né? Você vê como que passa rápido o tempo? E é muito objetiva. Eu queria encorajar vocês, os irmãos que estão anotando, cada item que foi falado aqui é importante. Que ele finalizou agora falando de participar dos encargos, né? Sócio do Evangelho, livro na sua mão. Não, só esses dois últimos que ele falou bem rapidinho. Sócio do Evangelho, livro da minha mão. Isso aí é extremamente importante. Extremamente importante. Os jovens participarem disso, né? Tá bom? Então, só para vocês perceberem que tudo que está sendo falado aqui é muito importante, depois ruminar isso aí, tá bom? Só queria, antes de começar a liberar para as perguntas, só pontuar também rapidamente algumas coisas, tá? Uma coisa muito importante também, que foi a iniciação para mim, tá, na nossa região, foi saber que você pode começar um Avança Jovem com pouca gente. Tá? Porque a gente sempre ia falar sobre isso em algumas regiões que eu visito, mas nós somos aqui só em 2 jovens, aqui na nossa micro-região tem 4 jovens, ou 10 jovens, sim, mas pode começar. É justamente para você mesmo. Tá? Vocês deram um exemplo daquela irmã, né? Ela está aqui ou não? Aquela de... Uma irmã, numa cidade, levou 120 jovens numa reunião. Uma irmã. Levou 120. Então, a questão que o Vinícius falou bem no início, tá? O que é o negócio aqui, irmãos? É espiritual. Se não despertar o espírito, o negócio não vai. Porque tem que trabalhar bastante, tem que correr atrás, igual o Ismael falou, tem que obedecer, é um monte de coisa complicada. A porta é estreita, estreita, estreita mesmo. Certo? Mexer com jovem, o cara vai lá visitar o jovem, o pai está brigando dentro de casa. Dor de cabeça, irmãos. Então, quem não quer dor de cabeça, nem se mete nisso aqui. Porque isso aqui é para dor de cabeça mesmo. Então, tem que estar cheio do Espírito. Eu acho que o que o Vinícius falou no início, irmãos, é a chave do negócio. Nós precisamos aqui sair daqui com despertar espiritual. Mesmo quem já está praticando, mesmo nós.
que já estão praticando, precisamos um despertar espiritual. Porque daí se o espírito está no negócio, a coisa vai. Tá bom? Então, você pode começar com pouca gente. Tá bom? É um projeto regional, que você vai envolver algumas igrejas da região. Aí tem toda uma história aí de quilometragem. Depende. Lá no Chile eles começaram, só que a região lá cada igreja é 400 quilômetros de distância. Tem alguém do Chile aqui ou não? Que está praticando lá um projeto? Né? Só que daí, irmão, o que acontece? Já é a cabeça deles. Agora no Mato Grosso também. É pertinho ali, né? Vocês também não são assim, né? 800 quilômetros, né? É pertinho. 800 quilômetros para mim, irmão, eu não viajo. Eu vou de avião. Para mim, pertinho é 30 quilômetros. Né? Então, cada região tem a sua característica. Na nossa região lá, por exemplo, a nossa micro-região, lá, que as igrejas que são 7 igrejas, mais ou menos 8 igrejas, o raio é 90 quilômetros. Então, é uma aqui, 30 quilômetros, 40 quilômetros. Nós fizemos um núcleo de Avança Jovem e nós temos as reuniões de coordenação regional a cada 15 dias, numa cidade central, onde a gente organiza o Avança Jovem. Tem equipe de isso é outra coisa para enfatizar, né? Equipe de liderança, equipe de administração, tem que ter os jovens que estão na frente, liderando, encabeçando, promovendo, organizando, tá? Tem que ter envolvimento de irmãos responsáveis, tá? Os irmãos têm que apoiar. Por um lado, todo o projeto está em submissão aos irmãos responsáveis. Nessa não tem como você começar um Avança Jovem lá sem os irmãos responsáveis estar de acordo, ou sei lá, né? Tá apoiando. Por outro lado, os irmãos responsáveis também não deveria apenas, tá bom, pode fazer, se vira lá. Não, os irmãos responsáveis têm que estar em cima. Tem que pôr dinheiro, tem que alugar ônibus, tem que ajudar a alugar local, tem que correr atrás, tem que se envolver, tem que apoiar os jovens. E isso vai também de vocês. Vamos supor que tem aqui 4, 5 jovens que vão começar, que você vai voltar lá para a tua cidade para falar com os irmãos. Então, ter esse tipo de sentimento com os irmãos. Nós precisamos do apoio de vocês. Tá bom? Porque senão também a coisa não anda, tá bom? Então, poucos jovens. Aí, irmãos, em relação, eu queria enfatizar também, porque para mim foi a coisa mais importante, tá? Foi a questão da lista, tá bom? Nós começamos lá, e essa é outra coisa que para mim também é o ponto-chave, porque como eu falei, eu sempre trabalhei com jovens, corre aqui, corre ali, nunca teve resultado. Então, o que foi que eles me ensinaram no começo? Nós trabalhamos com metas. É meta. Certo? Então você tem que ter uma meta. Esse encontro de jovens que ele falou, que é mensal, bimestral. Então, vamos supor que você volta lá, agora estamos em agosto, setembro e tal. O teu primeiro Avança Jovem vai ser final de outubro, vamos supor. Certo? Então você tem que ter uma meta. Quantos jovens vão participar? Certo? Então, como é que você define a meta? Você define a meta fazendo a lista. Certo? E como é que você faz a lista? Você vai marcar uma reunião de serviço com os jovens que estão na sua micro-região, aonde tiver. Esses jovens vai ter comunhão com eles, passar a visão, passar o encargo, fazer esse grupo de serviço de jovens. E, de repente, lá tem situações que a gente envolve até os adultos também nessa reunião de serviço geral. Todos os adultos que servem, irmãos, irmãs, todo mundo ali naquela reunião. E o que nós vamos fazer nessa reunião? Dentre muitas coisas, nós vamos fazer a lista. Então, o que é essa lista? Então, quem são os jovens que estão reunindo? Então, lista A. Lista B, quem são os jovens que estão afastados? Né? Lista C, quem são os jovens que são amigos nossos, mesmo que seja de outra igreja? Quem são os jovens que é um primo meu lá que é aberto? O filho de um amigo do meu pai, que ele é paceta lá no grupo familiar, que eu sei que ele tem um jovem lá. O filho do meu patrão. Eu não sei o quê. Tem que pegar todo mundo. Meu vizinho. O rapaz que trabalha comigo. Tem que botar todo mundo na lista. Categorizar, né? Contatos, parentes, amigos. Tem que fazer a lista geral. Quando sair esse número no final, essa é a sua meta. Amém, irmãos? Essa é a sua meta. Tá? Nós, por exemplo, começamos lá, nós tínhamos 30, 40 jovens nessa micro-região. Quando nós fizemos a lista, deu 148. Essa foi a nossa meta. E a participação foi de 108. Nós nunca fizemos encontro de jovens lá com mais de 40, 50, foi 108. Por causa da lista e por causa da meta. E é claro, a oração, tudo que os irmãos estão falando aqui. Tá? Então, irmãos, começa fazendo a reunião de serviço, chama os jovens, chama os irmãos, tá? E fazem a lista. Isso não quer dizer que você não vai convidar jovens que você não conheça, né?
Nós lá, os irmãos saem na comportagem, vão abordando os jovens na rua e vão convidando. A minha filha, por exemplo, estava lá dois dias antes lá, fazendo comportagem, encontrou uma dentista jovem de outra cidade, né? Não sei quem que era lá, e falou para ela, essa jovem foi. Então até no último dia a gente vai convidando as pessoas. Tá bom? Tem um bom serviço de transporte também, no nosso caso, não sei como é que vocês fazem lá, mas nós temos um bom serviço de transporte também para buscar esses jovens novos, contatos, a gente passa, busca. É todo um negócio aí de trabalhar bastante em cima disso aí, tá bom? Então, vocês vão receber o manual, quem não tem o manual, quem já tem o manual, foca nessa questão da lista. O que vai fazer a diferença, além de tudo que foi falado aqui, nessa parte prática, é a lista. Estabeleça a lista, faça ela bem feito, atualiza ela sempre, tem um Avança Jovem, vê quem veio, vê quem não veio, entra a questão do apacentamento, por que não veio, e tudo em cima da lista. Se veio jovens novos, coloca na lista, para o próximo Avança Jovens tem uma lista atualizada, e faz estatística, quem veio, qual que era a meta, quanto que não veio, tudo em cima dessa lista que vai ajudar você a fazer a estatística e etc. E isso vai fazer a grande diferença, irmãos. Vocês vão se surpreender. Quando você fizer a lista, vocês vão se surpreender. Tá? Detalhe pequeno, tá? Que nós agora estamos aprendendo lá agora, depois de um ano, né? Quando você vai alugar um local para fazer o encontro, é bom você ter um localzinho, que a gente fez em alguns locais lá, um local meio sujo, porque é mais barato, né? Por causa de 300 mais barato, você pega um lugar meio velho, os banheiros meio ruins, não tem cozinha, os bancos meio ruins, os bancos tem prego, né, para você sentar, aquele lugar sujo, não tem... Aí você já começa a estabelecer um padrão, não é que não pode, tá? Tem que ter simplicidade, tem tudo, mas vamos tomar cuidado com isso aí, tá? Se você puder arrumar um lugarzinho legal, que tem um campinho de futebol, um lugar que você pode colocar um retroprojetor, né? Passar um videozinho, passar um negócio, um banheirinho legal, um lugar aconchegante, é importante isso aí. Já que você vai trazer 20, 30, 40 jovens novos, né? Apresentar uma coisa legal para eles gostar, tá bom? Para não ser um lugar assim muito velho, muito acabado, por causa de economizar R$200, tá bom? Bom, não vou nem falar, né? Unanimidade, tá? Uma coisa que é muito atacada lá também, em todo lugar é atacado isso aí, né? O inimigo ataca muito, né? É a questão da unanimidade. Tá? Então vamos ficar bem esperto, vigiar, que a hora que chegar daqui 3, 4 meses, o jovem quer azul e o outro jovem quer amarelo. Aí começou a confusão, tá bom? Então o mais importante é a unanimidade. Melhor ser azul, você fica quietinho, né, Ismael? Submete, obedece, é azul mesmo. Ai, que lindo azul, tá? E vamos ser um, tá bom? Do que ficar brigando lá porque é azul e amarelo, tá? Nós falamos hoje de manhã também, acho que vocês não falaram, né? Negócio de consistência, né? Não é, vocês falaram hoje? Não é um movimento, né? Fala então. É importante isso aqui também, porque nesse projeto, irmão, não é um projeto que... vamos fazer agora. Não, é um projeto até a volta do Senhor, tá? Para os irmãos que talvez não saibam, né? Eu sirvo hoje integral, né? Na obra. Eu e a minha esposa, Mariane, está ali atrás, que abaixou a cabeça com vergonha, tá? E tem 3 pilares, né, na comportagem que também nós trazemos para o Avançar Jovem, que é constância, também tem a consistência, né, e também a perseverança. E uma coisa muito difícil de nós termos é justamente isso, a constância e a consistência. A constância entra onde? Vamos iniciar o projeto na nossa região. Fizemos tudo e tal, botamos ali quem eram os coordenadores e tudo, as lideranças, e fizemos tudo. Fizemos a primeira semana o GFCM, na outra semana teve também, na outra teve o primeiro encontro do Avança Jovem, maravilha. Aí quando dá no outro mês, aí já vai começar a falhar, no terceiro mês já não tem tudo, no 4º mês, pronto, acabou. Aí vem outra conferência, aí voltamos de novo, né? Praticamos no fervor no outro mês, no 2º mês também, aí no 3º mês baixo, no 4º mês baixo, no 5º mês... está na UTI de novo, né? Aí não tem mais nada. Aí outra conferência de jovem, que é de 6 em 6 meses, vitamina. Então é justamente para isso que vem o Avança, né? Mas para que isso aconteça, para que ele surta o resultado que ele veio para dar na localidade, é preciso ter a constância, né? A constância. Tem até um irmão que fala, eu me esqueci, parece que era um irmão. Ele, olha, irmãos, vocês precisam casar com a constância. Então, todo tempo, irmãos, a gente precisa andar com a constância. Ter constância em tudo aquilo que a gente faz. Na hora que você olhar para o lado, deu vontade de desistir, você lembra, ixi, a constância. Temos que ter a constância. E a perseverança entra onde? Porque não é fácil. A porta é estreita, mas quando a porta...
a gente pensa assim, né? Ah, a porta é estreita, a porta é estreita, a porta é estreita, a porta é estreita. Só que a gente pensa que a gente vai passar de lado na porta e quando chegar o caminho vai ser largo. Mas, irmão, o caminho também é estreito. Então, ou seja, depois da porta estreita, se já estava bom, ainda tem um caminho que é estreito também. E esse caminho é um caminho apertado, né? Estreito, apertado, que vai nos levar até o reino. Então, se nós queremos, irmãos, é até inclusive um dos pontos que tem lá na apostila, né? No manual, se nós quisermos fazer com que o serviço funcione, nós precisamos muitas vezes nos abdicar daquilo que nós amamos por amor aos jovens, né? Quem é que não gosta de dormir? Eu duvido. Quem é que não gosta de dormir? Quem é que não gosta de descansar? Irmão, todo mundo gosta de descansar, irmão. Rapaz, eu não gosto de dormir, não. Vou passar aqui uns 5 dias acordado. Eu nunca ouvi ninguém falar isso, porque gosta. Então, assim, domingo, temos tudo. Por exemplo, no meu caso, o meu GFCM de jovem é no domingo. De manhã cedo, eu passo a semana inteira na comportagem dinâmica, no sol quente, até 6 horas da tarde. Quando eu volto para casa, no sábado e domingo, eu penso que é folga, tem a reunião de manhã, sábado de manhã tem a saída com a igreja, na tarde já tem o ensaio da música, no sábado à noite tem a reunião, quando dá no domingo de manhã, vamos acordar tarde. Só que não, que a reunião do Partido do Pão é de manhã também. 7 horas da manhã, 6h30, tem que estar de pé de novo. Terminou a reunião, meio-dia, vai descansar? Não, vai arrumar a casa para receber o GFCM de jovem. Ainda tem a esposa, né, que diz. Ah, verdade. Ele está dizendo, né, tem que ser submissa, é verdade, mãe. Velho. Então, assim, irmãos, a gente precisa, de fato, negar nós mesmos, negar o que nós queremos, negar o que a gente acha bom. Todos nós queremos conforto. A nossa alma, então, pense numa pessoazinha folgada, que é a nossa vida da alma. Gosta de conforto. Mas a gente precisa ter constância, consistência, não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira. O que acontecia na nossa reunião? Quantas pessoas deram na reunião da Avança Jovem? 180, glória a Deus! Quando a gente foi lá, irmãos, era 50 adolescentes de 10 anos de idade, era 40 irmãos de 40 anos para lá, e os jovens, que era de 13 anos, 14 anos, até ali os seus 20 e poucos anos, eram 12, 13, 15 jovens. Então, o que é isso? Não tem... Não, só um exemplo, tá bom? Não era esse resultado, não, tá bom, irmão? Isso é só uma demonstração. Estou forçando um pouco, é uma metáfora. Então, a gente precisa saber... Falaram metáfora, eu só repetir, tá bom? Eu estou sendo submisso. Então, é isso. A gente precisa também ter a consistência. Pode sair alguma coisa boa do Maranhão? Irmãos, outra coisa importante, tá? Que também acho que deve estar no manual, né? A questão da identidade visual, tá? Quando nós começamos ano passado, algumas regiões começaram, saiu uns Avança Jovem cor-de-rosa, laranjado, um monte de coisa, tá? Então a gente gostaria que mantivessem a identidade visual. Nós trabalhamos muito com brindes também, vocês vão ver no manual isso aí, camiseta, boné, pulseira, copo, tá bom? Celular, né? Não, celular não. Capa de celular, né? Então vamos manter a identidade visual. Nós estamos preparando algumas novidades para o próximo semestre, tá? Agora para os próximos meses, que é a questão de site, Instagram, Facebook, mais padronizado também. Se nós vamos estar comunicando no grupo nacional do Avança Jovem, que nós vamos fazer um negócio um pouco mais legal para atingir mais o público externo também, tá bom? Tá? Então agora nós vamos abrir, irmãos, esse tempo final para quem quer fazer pergunta, tá bom? Todo mundo já aprendeu? Fazer o Avança Jovem? Não tem que aprender mais nada? Nós temos mais meia hora, irmãos, tá? Pode fazer qualquer pergunta, irmão. Não tem vergonha não, aqui eu estamos em casa, tá? Cada um tem sua experiência de poucos jovens ou mais jovens. Nossa experiência lá em Minas, né? Sou de Timóteo, Minas Gerais. Poucos jovens, mas tudo isso às vezes foi um questionamento. Tem a mão do dinheiro. Eu já vi que o caminho mais prático é a gente ir para a comportagem dinâmica, né? Levar os jovens para levantar fundos. Mas talvez pode me ajudar com relação a dinheiro, né? Dinheiro para fazer esse projeto todo. Por exemplo, o transporte, essas coisas. Pode me dar uma orientação sobre isso?
O homem do dinheiro é ele. Certo, o irmão perguntou. Isso. Se fosse só o jovem era bom, né? Senhor Jesus. Amém. O irmão perguntou sobre a questão de como levantar recursos, como gerenciar os recursos, né, para os eventos. Isso, o primeiro passo é orar, né? Você não tem pra onde correr não, muita oração. Mas assim, o que a gente tem feito de uma forma bem prática é, primeiro, levantar ofertas. Os irmãos que estão ali, principalmente os que estão à frente do negócio, vão ter que desembolsar inicialmente, né? Vão ser o capital de giro. Vão ter que desembolsar, ofertar mesmo. E à medida que a gente vai, vamos dizer, organizando esse caixa, tem que ter um serviço de finanças. Prestação de conta de tudo que for comprado, tudo que foi, por exemplo, aí tem as ofertas nos eventos. A gente coloca essas ofertas, dá uma parte para o sócio, dá o dízimo e o restante fica no caixa para, no caso aqui, como o Avança Jovem é algo micro-regional, né, tem algumas cidades, então esse caixa é para qualquer evento que acontecer nessa micro-região. Então tem as comportagens, que são levantados recursos tanto para as conferências quanto para os eventos. Os lanches, geralmente a gente levanta alguma oferta ali para vender o lanche. E no Paraná, eles, como os eventos dele é um dia inteiro, eles cobram uma taxa de inscrição, porque tem lazer. Então isso varia muito. Mas a questão, precisa existir um serviço de finanças, organizar com prestação de contas. Ter no mínimo 2 pessoas, que uma não fecha o testemunho, tem que ser no mínimo 2. Amém? E outro ponto também é assim, não tem inicialmente, não deixe de fazer. Faz um negócio sem custo. Diminui o custo, enxuga a questão de trabalhar assim. Inclusive teve um evento que a gente fez no Maranhão, numa cidade chamada Chapadinha. A gente fez um evento literalmente no meio de um retorno. Uma rotatória. A gente fez não tinha nada, não conseguimos alugar nada. Onde é que vai fazer? No meio da rua. No nosso, tudo aqui é questão espiritual, né? No nosso caso, por exemplo, no nosso primeiro Avança Jovem, primeiro e segundo, que sempre a reunião de jovens era 30, 40 irmãos, o primeiro deu 150, o segundo deu 230. Uma irmã chegou e falou: Rivelino, esse negócio é negócio de Deus. Eu quero participar desse negócio, tem uma oferta especial aqui, que eu não sei o que eu ia fazer com essa oferta, vou te entregar. Me entregou R$5.000. 5.000 dá para fazer bastante coisa, né? Dá para fazer bastante Avança Jovem com 5.000. Eu não posso nem falar quem que é. Então, assim, o Senhor vai suprir de alguma maneira. Se for por questão de lutar pela comportagem, se for por questão de cobrar inscrição, se for questão de fazer, igual eles falaram, fazer sem nada, sem custo, ou, né, os irmãos responsáveis ajudando, ou cair um negócio do céu lá e, de alguma maneira, o Senhor vai te abençoar. É importante ter o coração e ter o espírito, né? O dinheiro, irmãos, o dinheiro sempre, Satanás usa o dinheiro para nós não avançar. Na hora de comprar alimento diário, vocês são em 4 dentro de casa, compra só 1, né? Na hora que você comprar alimento diário, tudo é o dinheiro. Entendeu? Satanás entra no dinheiro, entrou na sua mente, entrou no seu coração, travou tudo. Tá? Então eu acho que nós precisamos ter um espírito, nós precisamos expulsar esse demônio do dinheiro. Nós fazemos com dinheiro, fazemos sem dinheiro. O que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Aí eu não vou ver se tem dinheiro e vou fazer. Eu vou ver o que tem que fazer. O que tem que fazer, eu vou fazer. Se vier dinheiro, eu faço. Se não vier, eu não faço. Eu sou uma pessoa que vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que fazer a coisa, irmãos, é fazer. Começamos a fazer, o dinheiro aparece, ótimo. Comecei a fazer, o dinheiro não apareceu, faz igual. E como o Ismael falou, faz de novo, sem dinheiro de novo. Deus vai te abençoar. Amém? Mais perguntas? Prática. O que acontece no encontro Avança Jovem? Amém.
No Encontro Avança Jovem, nós fazemos um evento. Existem dois tipos de eventos que você pode fazer. Você pode fazer um evento durante o dia todo, promovendo um dia especial, vai para um lugar e tem uma programação de uma reunião e de um momento de lazer, de um momento mais... Ou você pode fazer um momento de reunião, um único de reunião. Mas o certo o que é mais importante? Esse momento de reunião. O que vai acontecer nele? Irmãos, é muito simples. O que vai diferenciar se a reunião vai ser boa ou não é a questão do desfrute, certo? Você pode fazer uma reunião com hino, palavra, compartilhar, oferta, e ser maravilhosa. E pode ser uma reunião que tenha isso e seja ruim, né? Isso. O foco é levar jovens. Então, trabalhar para a gente levar jovens. São jovens, é reunião para jovens, entendeu? Então, assim, é o Avança Jovem. Então, focar nessa questão, não levar muito público em geral, assim, focar nos jovens. O que é feito? É cantados hinos, a palavra, tem momento de oferta, às vezes tem alguma dinâmica, alguma coisa, às vezes, mas o que diferencia, o que dá diferença da reunião é a qualidade do serviço. Ou seja, antes das reuniões, cerca de até quando a reunião é à noite, irmãos, desde as 3 horas da tarde já temos jovens funcionando. Preparando a esfera espiritual, a gente faz relógio de oração sem cessar, de 2 horas da tarde, de 3 horas, até o horário do evento, que é 7 horas. Então, assim, o diferencial está nessa questão dos serviços. Os serviços precisam ser executados de forma pura, de forma engajada. Então, nós temos jovens que estudam de manhã, e esses jovens que estudam de manhã, à tarde, já estão lá. Então, a gente já está preparando espiritualmente, preparando a questão também prática do evento ali. Então, essa questão da antecedência dá uma qualidade maior para a reunião. E a reunião acaba sendo, a prática dela acaba sendo de muito desfrute. E é isso. Eu creio que o diferencial está aí nessa questão aí de engajamento, de a gente chegar antes, de uma preparação melhor. Do irmão que fala também. É importante a gente colocar alguém que se conecte com uma linguagem mais acessível. Não querer falar. E a gente coloca também... O Avança Jovem também serve para aperfeiçoar ministros da palavra. Então a gente coloca um adulto, um irmão mais maduro, e um jovem em aperfeiçoamento. Então assim, o jovem começa falando e o irmão finaliza. Se o jovem falar alguma besteira, o irmão lá corrige, né? Então assim... É nessa questão, é aperfeiçoamento. Então, o Avança Jovem também serve para isso. E a palavra é se conectar com o jovem, né? Não pode ser um negócio, o irmão falando lá do 3º céu e os jovens no 1º céu, né? Conexão. Sim, foi falado. A palavra profética, né? Seguia essa direção. Amém? Só rapidinho. Sobre a questão também da reunião, um ponto que é importante a gente frisar, a gente falou que nós temos uma identidade. Nós, na vida da igreja, possuímos uma identidade, tá? E muitas vezes o jovem acha que nós não temos identidade, as nossas músicas não são boas, etc. Vamos colocar outras músicas. Na reunião do Avança Jovem, irmãos, a prioridade são os nossos hinos. Então, todas as vezes, quando nós montamos a reunião do Avança Jovem, nós priorizamos os nossos hinos. Irmãos, nós temos hinos sensacionais. Olha só a letra desse hino que o João Vitor leu, 215. Esse hino é muito bom. Então, nós temos outros hinos. O 288 está produzindo aí hinos sensacionais também para a gente cantar. E a esfera, irmão, como fica a esfera? Não é uma esfera apenas na emoção, mas fica uma esfera realmente de desfrute do Espírito quando nós colocamos os nossos hinos. Mas para que a reunião seja desfrutável, os jovens, principalmente os que estão à frente do projeto, precisam ter simplicidade para na hora desfrutar do Senhor. A gente vê lá em 1 Coríntios 8:1, 8:1, se eu não me engano, que fala que o saber ensoberbece, né? Mas o amor ele edifica. Então, quando nós sabemos muita coisa, a gente fica soberbo. Então, muitas vezes, quando nós temos jovens assim, sabe, bem capacitados, a gente fica receoso, não quer pular na reunião. Quando pula assim, parece que com vergonha, né? E falta aquela loucura, sabe? Aquele desespero de pular, mesmo desfrutar do Senhor. Então, nós precisamos ter aqueles jovens que desfrutam do Senhor. E quando aquela tochazinha ali, irmão, acende,
todos os jovens são incendiados na hora da reunião. E é uma reunião, como o Vinícius falou, simples, normal, só tem os hinos, a palavra, as ofertas e acabou. Mas foi sensacional, por quê? Porque a esfera estava muito agradável, né? Então, sobre essa questão dos hinos, e também muito importante, ter um irmão, uma irmã na condução, certo? Se possível, colocar um irmão, uma irmã, um jovem, uma outra jovem para conduzir a reunião. Porque para o jovem não ficar naquele momento, sabe agora? Passa para outro hino, faz o quê? Repete o hino, como é? Volta para o refrão, qual é a estrofe que canta? O hino é grande, volta para qual estrofe? O que faz? Tem que ter um irmão lá, uma irmã conduzindo, né, para mostrar o que fazer, né, também, até para conduzir também os irmãos. Irmão, vamos desfrutar agora, faça disso a sua oração. É muito importante também na reunião. Amém. Nós lemos. A pergunta foi: como nós usamos o livro Fundamentos da Fé Cristã nas reuniões de GFCM Jovem? Amém. Como nós usamos, nós lemos para poder também despertar a questão da leitura nos jovens. Então, isso, nós tentamos fazer com que cada um tenha o seu livro. Né? Se não tem dinheiro, vamos para a comportagem, levanta recursos por meio da comportagem e paga o livro para aquele jovem. Amém? Precisa vendedor, Fundamento da Fé Cristã para ter um seu. Pronto, fechou. E assim, nós tentamos fazer com que todos tenham para poder a reunião correr de uma melhor forma. E esse livro, ele é um livro que ele é muito prático. Então, os capítulos deles não são... Ele é autoexplicativo e os capítulos não são tão extensos. E ele tem as perguntas no final que também nos ajudam na questão do compartilhar, né? Então a gente consegue ver se a leitura foi absorvida ou não pelas perguntas. Então, isso, fazendo estilo leitura de alimento diário. Uma coisa rápida, dinâmica. E no final, um irmão... pode dar uma pequena explicação, bem sucinta, bem rápido, para poder também não tomar tanto tempo, né? Bem. Bom, só para te dar uma sugestão para você, o grupo familiar teu de quantos são? Agora nós somos em 14 normais e alguns visitantes. Tá, você viu que é muito já, né? Dá para você cortar no meio isso aí. Agora, isso. Então tudo bem, isso aí é a parte. O que eu quero falar para você é outra coisa, tá? Você vai se surpreender. Você já leu o manual? Você leu o manual? Sim, aqueles 4 itens. Não. O manual... Você está no grupo do Avança Jovem? Não. Se você leu o manual do Avança Jovem? Não. Como fazer a lista e tal? Não. Então o que eu quero sugerir para você é o seguinte, você vai se surpreender. Tá? Você vai pegar esses 14 jovens, vai ler o manual bem certinho, tá? Com alguns irmãos responsáveis juntos de serviço, algumas irmãs, pode ser irmãos adultos também, e você vai fazer uma lista de acordo com como o manual explica. Como eu falei mais ou menos aqui. Tá? Você vai fazer uma lista. O teu amigo, que não vai no grupo familiar, o teu primo, entendeu? O irmão que você conhece da denominação, qualquer coisa. Cada desses 14, tá? Vai colocar ali na lista, de maneira espontânea, tá? Vai colocar na lista uns 3, 4 pessoas. Com certeza. Que você conhece alguém. O outro amigo teu também conhece. O outro irmão também conhece alguém. O outro irmão, presta atenção aqui, irmão. Só para você não perder o... Olha o meu zóio aqui, ó, tá? Então é o seguinte. Você depois pode me contar. Estou profetizando aqui em nome de Jesus, tá? Você vai fazer uma... Se você fizer essa lista certinha, como está no manual, essa lista vai dar umas 50 pessoas. 50. Essa vai ser a sua meta. Você faz uma reuniãozinha especial. Você pode fazer em lugar, uma salinha de hotel, fazer um local de reunião, fazer numa praça, qualquer lugar que você fizer. Tá?
Você vai convidar, fazer uma reunião, vai ter uma reunião especial na tua casa, vai ter uma pizza, alguma coisa, vai ter uma reunião especial, vai ter alguma coisa. Você vai fazer uma reunião com 50 pessoas. Com 35, com 40, entendeu? Desse 35, 40, de repente escapa um para o grupo familiar, entendeu? Ou se não escapou ninguém, daqui 2 meses você vai fazer um outro encontro Avança Jovem, vai convidar eles de novo. Aí você vai falar para eles trazer um amigo deles, aí de repente você vai para 60, vai atualizando a tua lista. Daqui 6 meses vocês estão em 30 irmãos lá. É assim que a coisa vai andando. Então, você continua fazendo o que você está fazendo, o grupo familiar jovem está certinho, corta ele no meio, continua certinho, só que você já pode fazer o Avança Jovem. Não tem cidades vizinhas tuas lá, que tem jovens também? Tem. Então, você pode ver os jovens... Tem um evento que chama Conectados, só que, irmão, me desculpa, mas ele não é igual... Não, aí não vamos nem entrar nesse, porque não vai dar para mim aqui, né? Mas diga assim, o ideal seria você tentar conversar com os irmãos, fazer micro-regional, se não der, deixa quieto. Mas na tua cidade, eu acho que você partir para a lista, você vai se surpreender. Não se acomoda no grupo familiar, não. Vai para a lista que você vai ver. Vocês vão multiplicar muito rápido. Tá? E é claro, o que eles falaram também, né? Se você pega os 14, mesmo que seja 2. Dos 14 aí, 2, 3, 1. Sai pregar o evangelho, vai fazer uma comportagem. Pega um sábado, fazer apacentamento. Vai surgir muita gente nova. Entendeu? Nunca pode se acomodar. Esse negócio não é de se acomodar. Porque nós estamos já há 20 anos acomodados já, com os jovens que tem. Então, esse projeto de Avança Jovem é um projeto dinâmico, de frutificação, agressivo, que vai para a rua, que convida, que insiste, que liga. Lá na nossa região, nós fazemos, desculpa usar a palavra aqui, nós fazemos um inferno na vida dos irmãos. Tá? Nós pegamos a lista, tem que ligar para todo mundo, não fala que não vai, por que não vai? Não vou ter dinheiro, nós arrumamos dinheiro, minha avó vai chegar aqui, não, mas fala para a avó ficar te esperando, que você vai participar. É uma confusão. Eu não vou porque não tenho carro, eu vou te buscar na sua casa. Eu não vou porque tenho aula, mata a aula. Nós fazemos de tudo lá. É bem agressivo mesmo. É bem agressivo. Por quê? Porque o inimigo engana o jovem. Porque na hora de ele querer fazer as coisas dele, ele dá um jeito. Entendeu? Então nós estamos ajudando esse jovem a vir para a reunião. Por exemplo, a minha filha tem uma história espetacular, que eu não vou nem dar tempo de contar muito aqui, mas só para você ter uma noção, né? Chegou um dia na casa de uma jovem lá, bem complicadinha, jovem. Eu não vou porque eu tenho que limpar minha casa o dia inteiro. Hoje eu não tenho tempo para a reunião, está cansada, tal. Aí a Raquel, você e quem, filha? Você é a Kátia? Não? Quem que era? Tava as duas lá, então nós vamos ajudar você a limpar a casa. Você para você jovem. Só vai ajudar a limpar a casa? Ótimo. Ficaram as duas lá o dia inteiro limpando a casa com a menina. Chegou no outro dia, ela não foi no Avança Jovem. Minha filha ficou chorando uma semana. Falou, pai, o que eu faço, pai? Falei, mata ela. Falei, não, mata não. Você continua apacentando ela. Isso foi em agosto. Em outubro ela batizou. Né? Batizou. E tem a história do bolo também. Ficou a história do bolo? Teve uma reunião de jovens, que era aniversário dela, falou que não ia porque era aniversário, uma coisa assim. Não, vamos fazer um bolo para você. Só fazer um bolo para mim. Fizeram um bolo para ela, ela não foi. Entendeu? É assim. Entendeu? Então, mas por isso eu estou falando, é uma coisa agressiva, irmãos. O Avança Jovem tem essa característica de agressividade. Se você não for agressivo, o jovem ele é passivo. Né? Eu não vou. Não sei o quê. Não sei o quê. Você não vai porque tua avó vai visitar você? Amém, então. Você não vai porque você não tem dinheiro? Amém. Você não vai porque você tem prova na segunda-feira? Amém, não vamos forçar. Se você entrar nessa, não funciona. Você tem que ser agressivo. Agressivo. Nós cansamos de passar 6:30 da manhã, lá no bairro não sei de quem, para buscar não sei quem, e a pessoa está dormindo e não abre a porta. Uns acordam, outros não acordam. Entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, nós somos agressivos. Entendeu, irmão? Então tem que ser agressivo. Se você partir para essa linha aí, você vai ver como que vai surgir muita gente nova. Mais pergunta? A pergunta que é bom, vai perguntando só para ele. Comecei agora, não tive experiência de começar a postagem de né? Só que o que acontece? Na minha região, eu consegui contratar bastante pessoas. Só que foi eu lá para cuidar. Por exemplo, assim, tem outros jovens, só que eles estão cuidando de outros grupos familiares que tem na cidade de Goiânia, que é uma cidade muito grande, né? E
Uma coisa. A pergunta foi a seguinte: o irmão tem muita gente para cuidar, né? E poucas pessoas para cuidarem dos que precisam ser cuidados, né? É isso. A primeira coisa, inicialmente, não tem... Não, pai 17 filhos. Amém. Glória a Deus por isso. Mas assim, a primeira coisa, inicialmente, não tem muito o que fazer. Mas uma coisa que eu aconselho, que foi uma prática que aconteceu no meu GFCM, é de você começar a preparar agora pessoas que vão lhe ajudar. Então, você vai visitar os jovens, pegue 1 ou 2 jovens, passe primeiro na casa deles, pegue 1 ou 2, vamos lá. E você leva ele. Isso. Escolhe 1 ou 2 que você vê com potencial, que você conhece já, né? E pegue 1 ou 2 e leve eles para visitar os jovens com você. Em 6 meses, ele também já consegue fazer algumas visitas com você. Ele vai estar junto? Não. Em pouco tempo, ele também já vai conseguir. Alguns momentos que você não conseguir, ele já vai tapar o buraco para você. E daqui a um tempo, ele mesmo também já vai estar dividindo a carga com você e levar sempre nessa questão de aperfeiçoar novas pessoas. Então, você já está visitando, você já está praticando, traga mais jovens para poder também praticarem com você, ver como você faz, e daqui a um tempo ele também já está fazendo, não só junto com você, mas ele já consegue fazer sozinho também. Então, isso é um período de aperfeiçoamento que você vai ter que sofrer mesmo, muito, para poder ser mais aperfeiçoado, para você conseguir aperfeiçoar outros. Então, os outros que tiverem essa mesma dificuldade, você também vai conseguir ajudar. Amém? Mais alguma outra pergunta? Vamos lá, irmãos, temos 10 minutos. Vamos aproveitar. Em relação ao frutificar, desculpa, irmão, só uma pouco sobre esse para o Alpéus Pará. Isso. Frutificar e firmar, certo? E como é a relação lá na ilha de canalizar esses novos jovens para as reuniões normais da igreja? Isso. O irmão perguntou da questão da transição, de como canalizar esses jovens e fazer eles reunirem normalmente na vida da igreja, certo? Nós temos, como a gente fala, os GFCMs, os nossos GFCMs jovens, eles não substituem aqueles GFCMs que ocorrem nos bairros. Eles se complementam, digamos. Tem um GFCM lá dos irmãos que acontece na quinta-feira. O nosso GFCM jovem é na sexta, para poder não conflitar alguns no mesmo bairro, né? Alguns às vezes têm mais coisas especiais, mas no normal ele não conflita com a reunião do GFCM. Então, como a gente faz? Como as pessoas daquele GFCM junta 2 GFCMs normais, aí faz um de jovem, depende muito, mas normalmente quem está naquele GFCM da igreja já faz parte do GFCM jovem, então essa transição para conhecer os irmãos, para desfrutar da vida da igreja, ela deve ocorrer no próprio GFCM. Então você está praticando ali o GFCM jovem, o jovem está vivendo o GFCM jovem, aí você começa a convidar ele para os GFCMs que ocorrem naquele bairro. Então ele já vai conhecer os irmãos, já vai ter e aí você vai fazendo essa transição. Ele já está indo para as reuniões de jovens, já está indo para as reuniões. Aí você começa a levar ele para a reunião do Partido Pão. A melhor reunião que tem lá na localidade, no caso, né? Tem alguns que a melhor reunião é sábado, tem outros que a melhor reunião é domingo. Então leva ele na reunião que tem um pouco mais de desfrute, né? Que vai um pouco mais de irmãos. E começa a levar ele naquela reunião e aí daqui a um tempo ele está reunindo. Alguns é efeito imediato. Ele chegou, foi sexta, segunda já está na reunião, na terça já está na reunião de serviço, na quarta já está na reunião de oração, na quinta da GFCM, e já começa dando dízimo, mas tem outros que demoram. É um processo mais demorado, mais lento, que a gente precisa ir cuidando, né? Amém? Ismael quer falar. No meu caso, lá na minha cidade, o que nós conseguimos foi fazer com que todos os jovens do GFCM frequentassem também o GFCM normal da igreja, certo? Então, o que aconteceu? No nosso GFCM lá da igreja, todos os nossos GFCM que tem na localidade lá,
eles já leem o fundamento da fé, certo? Então, assim, iria ficar tipo a mesma leitura durante os 2 dias. Então, o que nós fizemos? Para honra e glória do Senhor, todos os jovens já estão no GFCM da igreja. Então, o que nós fizemos? Estamos lendo agora no GFCM de Jovem o livro do programa O Livro na Minha Mão, certo? Mas isso só é feito quando, no caso, alcançar isso, né? Aí pode ser feito isso. Mas é essencial que os jovens leiam esse livro, Fundamento da Fé, né? E aí a gente fez isso por quê? Que além da gente estar lendo o livro, que é o Falar Atual, também incentiva com que eles façam a assinatura do livro na minha mão. Porque eles vão ler o livro, vão ser tocados pela leitura daquele livro. E eles vão dizer, eu quero esse livro para mim. Como é que eu faço? Assine o programa Livro na Minha Mão. E aí ele vai ter o alimento diário e vai ter também o livro mais atual. O que a gente faz também no nosso GFCM? Eu faço aquelas últimas perguntas, aquelas perguntas do final da lição, como uma gincana, uma disputa. Quem responder ganha ponto. Todo mundo fecha o livro. Quem responder? Aí eu não faço a primeira, a segunda, a terceira, porque o jovem já vai lendo, lá no final vai olhando. Aqui a resposta daqui, aqui deu a resposta daqui. Aí eu digo, fulano, o que é isso, 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 isso e isso? Sem pescar. Aí a pessoa tem que acertar, né, a pergunta e tudo. Aí não acerta, às vezes vai o outro, aí, enfim. Quando não sabe, a gente ajuda, ensina e tudo, e responde também, né?